Meu irmão e minha irmã, hoje, dia 6 de agosto, domingo, a igreja recorda da festa da transfiguração do Senhor. Ele que sobe ao monte com alguns dos seus discípulos e demonstra a sua divindade, demonstra aos discípulos como deveria ser o homem, segundo o plano original de Deus da criação. Vamos então escutar o relato de Mateus deste episódio, esse que é o evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, neste evangelho, chama alguns pontos da palavra de Deus, principalmente do Antigo Testamento. O primeiro deles faz-nos lembrar de Moisés, que sobe na montanha para conversar com Deus, para ver a Deus. Jesus está na montanha com os discípulos. Segundo ponto, Jesus revela um rosto brilhante, também Moisés, na leitura de quarta-feira, depois de ter conversado com Deus, tinha o seu rosto brilhante, porém coberto por um véu. Por quê? Ainda não era hora de revelar completamente Deus. Além disso, nós vemos que Pedro tem a ideia de construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Jesus, porém, diz não, porque na cabeça de Pedro, os 3 estavam no mesmo grau, no mesmo nível, e Jesus não está no mesmo nível de Moisés e Elias. Jesus supera a lei e os profetas, completa a lei e os profetas, representados por Moisés e Elias. Além disso, nós escutamos que eles estão com medo, porque estão vendo, de fato, aquilo que Deus pensa para o ser humano. Naquele momento, Jesus, com o seu corpo humano, com a sua humanidade, se mostra brilhante, iluminado, branco, purificado. Os discípulos, ao verem aquilo, têm medo, porque sabem que aquilo também é para eles. É missão deles também tornarem-se assim, brancos, purificados e radiantes da luz que vem de Deus. O que então que esta palavra, esta festa de hoje, pode dizer para nós? Especialmente esta missão, ou melhor, este dever nosso de resplandecer a luz de Deus. Deus nos ilumina sempre, Deus, e através da comunhão eucarística que nós recebemos, que é o corpo de seu Filho, o corpo de Jesus, através da sua palavra que nós escutamos, é uma luz que entra em nós e nós muitas vezes resplandecemos não luz, nós resplandecemos trevas. Nós não falamos e não demonstramos coisas de Deus, nós demonstramos coisas do mundo, nós demonstramos os nossos pecados. O homem e a mulher no paraíso, quando criados por Deus, não precisavam se cobrir, porque eram puros, radiavam a luz de Deus neles. Nós hoje em dia nos cobrimos, porque às vezes e muitas vezes é o pecado que fala em nós. A festa da transfiguração deve servir para nós de exemplo. Sim, nós podemos ser purificados. Sim, nós podemos ser puros. Nós podemos resplandecer a luz de Deus para os nossos irmãos e irmãs. Nós, quando vamos até Jesus, quando vamos até a missa e quando saímos dela, o que é que nós nos parecemos? Com Jesus transfigurado ou com os discípulos que estão com medo? O desafio nosso é resplandecer a luz de Deus
aos nossos irmãos e irmãs que nós encontramos no nosso dia a dia. Que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre você e te fortalecer nesta caminhada de se parecer mais com o Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.